E depois como atleta? Aí você teve a carreira de atleta, largou a carreira de atriz. Assim, em algum momento a minha vida no esporte começou a pesar de uma forma bem mais forte, né? Eu trabalhei durante 2 anos na companhia de teatro do Pedro Bial, e aí com Matheus Nastergalli, Otávio Augusto, Ivan de Albuquerque, Paulo Que José. timaço, hein? Foi um grande time, um grande time. E, óbvio, né, em algum momento nós tivemos que escolher e parar com o espetáculo que a gente estava rodando o Brasil. E nesse período que eu já era atleta profissional, eu acabei ganhando uma prova e nessa prova eu conquistei uma bolsa de estudos. Então eu poderia ter estudado direito, eu poderia ter estudado engenharia, eu poderia ter estudado farmácia. Eu optei então em estudar fisioterapia, porque historicamente o meu povo sacrificava crianças que nasciam com problemas. Então eu queria mostrar para o meu povo que existia uma esperança, que existia reabilitação. Isso aqui é você como fisioterapeuta? Isso. Aí eu já estava no exército, né? Então, óbvio, durante esse período eu estudei, aí comecei a me dedicar a pesquisas científicas, eu atuava com interação de drogas com radiofármacos, e em determinado momento, né, meu marido, à época, eu já estava casada, meu marido era um atleta profissional. Você conheceu ele no esporte, isso. Atleta, nutricionista, e ele já havia se classificado no Sul-Americano, tá? Nos 5.000, nos 10.000, na meia maratona, e ele em si, né, durante esse período se classificou para o Mundial na Itália. Foi campeão sul-americano e se classificou para o Mundial na Itália, que seria realizado começaria no dia 4 de abril de 2007. E aí, antes disso, ele falou para mim assim, olha, você tem um sonho, e o meu sonho sempre foi ser dona de casa. Sim. Enquanto muitas mulheres querem avançar, querem ir para a rua, querem se desenvolver economicamente, eu só queria ser dona de casa porque eu passei a minha vida inteira, desde a minha adolescência, na rua lutando. Uma menina com uma espada na mão e eu queria descansar. Mas quem disse que dona de casa descansa? Mas comparada com a vida que eu tinha nas ruas, para mim seria um momento oportuno para eu cuidar da minha família. Seria uma forma diferente de viver, né? Isso. E aí meu marido, na época, me fez a proposta, larga tudo. Tudo que você faz. Eu trabalhava com monitoração hematológica do condicionamento físico, eu monitorava atletas do Corpo de Fuzileiros Navais, e ele fez a proposta, larga tudo. E eu larguei. Feliz da vida. Só durou 90 dias. Só durou 90 dias, porque no dia 30 de março, meu marido foi sequestrado e assassinado. Meu Deus do céu. E lá fui eu novamente passar fome com os meus filhos. Aqui no Rio? Novamente. Passar fome com os meus filhos. E eu não pude chorar na época. Por que ele foi sequestrado? Na época nós tínhamos um curso. Ele dava aula, né, para concurso público. E dolorosamente, naquele período, naquele ano, era o mesmo período que estava tendo vários sequestros relâmpagos. Foi no mesmo período do João Hélio. Lembra do João Hélio, aquela criança que foi arrastada, né? Nesse mesmo período houve também o assassinato de um coronel de um corpo de bombeiro, por conta, né? E o do meu marido, que foi levado com carro, com tudo, na porta de casa. E, obviamente que depois, né, eu tive que reconhecer um corpo no matagal. E eu tive que me manter estável. Porque se eu chorasse, eu destruiria os meus filhos. Eu não podia fazer isso com eles. Então eu tive que novamente me erguer das cinzas. Óbvio que nesse período eu não estava trabalhando. E meus filhos passaram fome. Então eu ensinava meus filhos a sonhar. E veja, eu não tinha nada. E naquele momento eu tinha uma casa, eu tinha um teto. Então
eu precisava ensinar os meus filhos a terem esperança, então eu tinha um caderno, que a gente chamava de caderno de sonhos. Então eu pedia para os meus filhos escreverem nesse caderno tudo aquilo que eles sonhavam, que eles não tinham, porque nós passávamos fome. Então eu prometi para eles que um dia eu realizaria todos aqueles sonhos que estavam ali no caderno. Então muitas vezes o dinheiro que eu tinha que pesar, né, a necessidade. Eu dizia para os meus filhos, olha, vão para a escola, façam amizade com a tia da cozinha, para ela dar para vocês mais um prato de comida, porque a mamãe não tem comida para dar. E aí eu dizia assim para eles, esse dinheiro aqui a mamãe vai usar para passagem, para ela poder terminar a especialização dela, e vocês um dia vão poder comer com dignidade. E foi assim até que eu passei para o Exército, passei para a Marinha e me tornei a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas Brasileiras. E realizei o meu sonho de hastear a bandeira do meu país nos Jogos Mundiais Militares. Que foi muito mais que um hastear de bandeira, né? Foi uma espécie de grito de liberdade, a superação de várias coisas. Eu tô assim, eu tô em choque desde o episódio que você chegou em casa com o carro da emissora. E aí, quando a gente acha que não pode ficar mais chocado com a tua história, mais esse crime bárbaro envolvendo o seu marido, né? E mais todas essas circunstâncias. E a gente acha que tem problema, né? Enfim, Rafa. Tem a foto dela como militar. Eu não mandei, não? E como foi esse ingresso para o Exército? Como foi esse processo seletivo? E essa decisão também A decisão não foi muito difícil, né? Era tipo, você precisava mudar de vida, né? Precisava levar o que comer para casa. De certa forma, eu não tinha alternativas, mas eu tive que fazer uma escolha, ou Marinha ou Exército. E o Exército era a única força, né, que me deixava muito mais próxima dessa questão histórica da floresta, né? Por conta tudo aqui no Rio. Tudo no Rio. E aí, quando eu terminei a minha formação, eu achava que eu iria para a escola de educação física, né, por conta da minha experiência no esporte. E foi um ledo engano. Eles me mandaram para o HCE, para o Hospital Central do Exército, lá em Benfica, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E eu tive que trabalhar num CTI, que era onde eu não dominava. Eu tive que virar uma especialista em 15 dias. E eu acho que foi o melhor experimento da minha vida, porque eu acabei vivenciando dentro do CTI a dor da perda. E ficou muito aparente as lembranças da época da morte do meu marido, né? Eu lembro que um colega colocou a mão no meu ombro e falou assim, foi melhor assim. E aí eu disse para ele, não, eu passaria a minha vida toda cuidando dele. E eu tive raiva das pessoas, porque elas não sentiam a minha dor, porque elas não sofriam como eu sofria. Então, quando eu passei para o Exército e eu fui colocada dentro do CTI, eu pude viver a vida e a morte de pessoas. E salvar vidas de pessoas dentro do CTI, eu me dedicava tanto, e que era como se eu mandasse, a cada alta que a gente conseguia ter no CTI, era como se eu mandasse meu marido de volta para casa. E eu precisava salvar aquelas pessoas. E foi isso que me fez com que eu me transformasse numa das melhores profissionais na época. E eu entendi o processo. Muitas das vezes nós não entendemos as nossas provações, ou nós achamos que as nossas dores precisam ser esquecidas. Ali eu entendi o significado. Então eu entendi que eu merecia aquele sofrimento. Meu marido não merecia a morte que ele teve, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Mas eu merecia esse sofrimento, porque foi isso que me estimulou a salvar vidas. Então, eu sempre digo para as pessoas, eu não quero ficar curada dessa dor. Não quero. Porque senão eu deixo de me empenhar tanto. Então, eu não quero ser curada.
Eu quero que continue doendo, porque foi essa dor que me transformou na mulher que eu sou. Aquela que quer resolver, aquela que quer salvar, aquela que precisa dar uma solução, porque assim é como se eu recuperasse a vida feliz naquele momento, né? A vida feliz que eu tinha. Então, proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida ou a esperança que eu perdi e que eu não tenho.